Também acho que quer falar mais um pouquinho ainda com a gente. E acho que o pastor Carlos está combinando com o pastor Aragão. Cadê o pastor Aragão? Toda vez que o pastor Carlos chama pregar no domingo, o pastor Aragão me chama na quarta. E eu falei, eles estão em sintonia aí. Quem tem mais ser lhe dado, né? Ai, Jesus! Quem tem trabalho dá mais trabalho. Mas graças a Deus, obrigada, pastor Carlos, pela oportunidade. A semana toda aí pensando em algum texto, né? Eu tenho feito devocionais no Evangelho de Mateus, mas o Senhor me levou para um Evangelho que não é Mateus, mas que é a passagem que nós vamos ler também está em Mateus, mas nós vamos ler Lucas 14. Evangelho de Lucas 14. Vou pedir para que os irmãos fiquem em pé, em nome de Jesus. Lucas 14, nós vamos ler lá do 15 em diante, do 15 até o 24. Na minha Bíblia, o título diz: A Parábola do Grande Banquete. 15. Ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz é aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la, por favor, desculpe. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. E o outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E 24. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Amém? Vamos orar rapidamente para essa palavra. Senhor Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, em nome de Jesus, Senhor, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração e fala, Senhor, com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Bom, em um tempo como nós estamos vivendo, diante de tantas tragédias, diante de tantas coisas como a Gil comentou, o pastor Carlos comentou, e trazer um texto como este, né? A parábola do grande banquete. Não é a primeira vez que eu prego, né, em cima de uma parábola. E é necessário entender contexto histórico. É necessário voltar um pouco nos acontecimentos anteriores para que a gente consiga, então, de fato, ter uma compreensão total do texto. Senão a gente não consegue. A gente vai interpretando por si só, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda sim, mas é necessário que a gente também busque o conhecimento histórico, o conhecimento fato do que realmente aconteceu. E aí, como eu disse para os irmãos, Jesus é que ele fala por parábolas por muitas vezes, né, nos evangelhos. Algumas eram entendíveis, algumas a gente lê e a gente por si só a gente já consegue compreender. Outras ele precisava explicar, como algumas ele também teve que explicar. Mas o fato é que ele utilizava as parábolas, irmãos, para fazer uma comparação do contexto vivido da época. Entende? Então, ele não ia utilizar o contexto daquilo que nós vivemos hoje, no século XXI, no ano de 2023, até porque, né, isso já se aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Então, ele utilizava o contexto da época, do povo, da cultura da época. E a gente precisa entender isso para que a gente consiga entender o que Jesus está querendo dizer nesta parábola. Entendem? Bom, eu disse que essa mesma parábola, que é citada aqui em Lucas, também é citada lá em Mateus 22, só que Mateus 22 ele vai acrescentar alguns outros detalhes, mas eu achei, por uma questão pessoal minha, eu e Deus, falar realmente do livro aqui do contexto de Lucas. Não sei se a ordem cronológica é de fato a mais correta, mas para mim, enquanto eu estudava, era o que fazia mais sentido.
Bom, antes então da gente vir aqui para o texto, irmãos, a gente precisa entender o que aconteceu antes dele chegar aqui. O que estava acontecendo neste momento para que um homem chegue nele e pergunte: olha, feliz será aquele que comer o banquete do reino de Deus. E aí Jesus começa então a contar essa parábola que nós lemos. E aí a gente vai ter alguns acontecimentos. E o primeiro acontecimento vai estar lá em Lucas 13. Lá no 10, a partir do 10, ele vai falar sobre uma cura, uma mulher curada no sábado. Eu vou ler para os irmãos que a gente precisa entender. Certo sábado, aí fixem isso aí na mente, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então ele lhe impôs a mão e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Só que lá no 14, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venha para ser curado nesses dias e não no sábado. Então, um dos dirigentes lá levanta a voz e diz: por que está curando no sábado? Enfim, esse assunto já foi discutido várias vezes, o pastor já ministrou sobre isso. Na época, por conta dessas ações que Jesus tinha, levantou-se várias situações difíceis, mas Jesus era especialista em lidar com situações difíceis. Até hoje nós ainda discutimos teologia: guarda o sábado, não guarda, por que guardar, por que não guardar, porque somos evangélicos, e por que o outro é adventista, e por que o outro é muçulmano, enfim. A gente tem essas ideias até hoje, e eu não vou me apegar nisso daqui. Mas a questão é que antes da parábola acontece alguma coisa no meio do caminho, até chegar lá, e uma coisa tem muito a ver com a outra, e a gente vai então entender. Só que aí o Senhor fala para estes e diz assim: olha, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás não tinha presa por 18 anos, não deveria então ser libertada nos dias de sábado? E tendo dito isso, todos então ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que Jesus estava fazendo. Então, primeiro acontecimento, Jesus ele cura uma mulher aqui no sábado, e ele estava em um certo sábado ensinando na sinagoga. A gente sabe, como eu disse, que o desgaste que tudo isso deu na época, mas Jesus, irmãos, ele tinha um propósito. Em todas as coisas que Jesus fazia, havia um propósito. Jesus ele não tomava nenhuma decisão, ele não tomava nenhuma ação sem ter um propósito por detrás daquilo. Entende? E a gente vai entender um pouco isso daqui. A ideia de Jesus não era infringir a lei, mas era dar a eles um entendimento real do que era a lei, porque ele cumpria a lei, ele se preocupava com a lei, mas ele colocava a lei onde ela deveria estar. Então, assim, que lei é esta que pode fazer com que eu pegue ali o meu burrinho, o meu jumento, tire, desamarre ele para tomar, mas não posso libertar uma mulher, uma filha de Abraão? Alguma coisa está errada aí. Então, Jesus ele dá essa primeira lição aqui, antes de ele entrar naquela parábola que nós já lemos. E aí aqui, no início do capítulo, irmãos, ele vai falar: um certo sábado Jesus ensinava na sinagoga. O que isso significa? Não era a primeira vez que ele estava ali. Não era a primeira vez. Possivelmente ele esteve outras vezes, em outros sábados, ensinando aí na sinagoga. Então, para mim, parece-me que em algum momento, pelo menos neste momento aqui, Jesus ele era bem visto. Porque havia um interesse político em Jesus naqueles religiosos da época. Aqueles que diziam entender-se tanto da lei. Havia um interesse político ali. Mas, Jesus sendo Jesus, ele tinha e conhecia a intenção do coração daqueles homens. Certo? Mas, eles têm ali, de alguma forma, uma simpatia por Jesus. Legal, quero esse cara pro meu time, quero esse cara pro meu lado. Ele fala bem, entendeu? Ele tem coisas que a gente não viu em nenhuma outra pessoa. Até então, eles não estavam tão incomodados, as coisas não estavam incomodando tanto. Toda aquela situação não estava tendo tanto incômodo, como a gente depois vai começar a ver que vai causar lá na frente. Eles vão querer, enfim, armar para matar Jesus, né? Jesus vai dizer: ainda não é minha hora, porque nada do que não aconteceu com Jesus era porque não era para acontecer, porque não era a hora. E a hora que teve que acontecer, aconteceu.
porque armaram, não. Porque era a hora e porque ele se doou voluntariamente. Não foi porque quiseram, mas foi porque ele quis. Então há uma grande diferença nisso daí. Depois, irmãos, a gente vai para o segundo acontecimento. Olha aí. O segundo acontecimento já está lá em Lucas, no capítulo 14, já no verso 1. No título da minha Bíblia diz assim: Jesus na casa de um fariseu. E aí eu vou ler aqui para os irmãos. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu, importante, observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo todo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. E aí ele então faz uma pergunta para eles: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E mais uma vez eles não responderam nada. Ficaram em silêncio. Então lá no outro sábado, também por a mulher, um levanta a voz e diz: olha, porque você, que tantos dias você trazia a pessoa para curar, vai curar no sábado. Aqui, antes mesmo deles questionarem, Jesus já faz uma pergunta. E na primeira pergunta, eles não respondem. E na segunda pergunta, eles também não respondem. Jesus questiona eles. Ok. Bom, possivelmente, nesse acontecimento aqui, está dizendo que ele estava na casa de um fariseu. Possivelmente esse fariseu importante, a Bíblia não cita o nome dele. Mas ele convidou Jesus para comer lá. Então houve um banquete, eles estavam em volta da mesa ali, possivelmente. E a gente vai entender um pouquinho mais para frente, porque ele já vai contar uma parábola já, antes da que a gente já leu. Mas, propositalmente, eles pegam num dia de sábado, chama ele para ir na casa de um fariseu, ele vai e coloca um homem na frente dele doente. Estranho, né? Na casa de um fariseu, Jesus está lá para comer e tem um homem doente. Justo eles que abominavam as pessoas doentes, e largavam as pessoas da própria sorte. Mas então, propositalmente, eles pegam este homem, colocam este homem lá. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Será que ele vai curar de novo? Então eles testam Jesus, mas Jesus, já conhecendo a intenção do coração, pergunta para eles, faz aí um outro questionamento para eles, que se um de vocês tiver um filho ou um boi e esse cair, aí você não vai tirar, vai deixar seu filho morrer lá? E aí eles não respondem. E Jesus, depois ele ali, curou o homem ali, enfim, ajudou o homem e mandou ele embora. Até aqui é o segundo acontecimento que a gente vê acontecendo, irmãos, antes da parábola que nós lemos. Agora, tem um outro acontecimento que vai começar a acontecer já aqui no verso 7 de Lucas 14. Quando Jesus notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus contou esta parábola. Então, antes da parábola que nós lemos, de Lucas 14 e 15, tem uma parábola que vem antes. E aí ele vai contar essa parábola aqui. E antes da gente ler ela, eu vou colocar aqui entre aspas uma observação de um contexto histórico. Então existia um costume no Oriente Médio em relação ao momento da refeição. Todos se sentavam no chão, próximos ali à mesa. O pastor já ministrou sobre isso aqui algumas vezes. E quem ficava, então o anfitrião ficava praticamente, vamos por aqui, eu não vou saber a posição exata, ele ficava aqui. E o pessoal em volta dele aqui, certo? As pessoas que iam comer com ele. Ok. As pessoas que estavam mais próximas aqui dele, aqui nessas laterais, tinham por vista um lugar de honra, eram consideradas pessoas especiais. Olha, eu estou do lado do anfitrião, do lado do dono, do lado do cara que tem o poder, Então, esse era um costume lá da época. Só que aí Jesus, quando ele percebe isso, ele contou a parábola, ele diz assim, quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê um lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar do menos importante. Olha aí. Aí lá no 10, em Lucas 14, ele diz, mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga ali, amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será
exaltado. Olha que incrível, né? A lição que Jesus já dá. O que me chamou a atenção aqui, nesse momento, é que depois que Jesus ele faz uma cura, as pessoas estão preocupadas em sentar em volta da mesa num lugar de maior honra. Você que foi curado, tá tudo bem, não tem nada a ver com o que aconteceu com você. Eu quero meu lugar de honra aqui do lado da mesa. E a parábola que a gente lê, vai falar depois um pouquinho sobre isso daqui, que é a parábola do grande banquete. Então é muita coisa aqui, as histórias elas vão se cruzando, elas têm uma consequência uma da outra e elas têm uma ligação muito importante. Por isso que é importante a gente ler o que aconteceu antes para a gente conseguir entender o texto. Bom, depois lá no 12 ele vai dizer, então Jesus disse ao que tinha convidado. Então alguém que o convidou, certo? Para ir comer na casa do fariseu. Talvez foi até o próprio fariseu. E, vamos lá no sábado, lá você comer lá em casa. A gente, né, ter uma refeição. E aí Jesus olha então para essa pessoa que o convidou e diz, olha, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, não convide seus irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Porque se fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque este não tem como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então, isso aqui é uma lição esplêndida. Eles estavam preocupados em ter um lugar de honra. E Jesus diz, olha, se você quiser dar um banquete, não convida quem vai te dar algo em troca. Porque por muitas das vezes a gente tem essa ação, não é verdade? Deixa eu dar um presente de aniversário para a Gil, porque dia do meu aniversário vai me dar um presente. Né? Então o ser humano, ele tem essa ideia, né, de querer sempre algo em troca, ainda que de uma forma subjetiva, ainda que de uma forma inconsciente. Nós somos assim. Por muitas vezes nós não percebemos que temos tais ações, mas nós temos. E aí nós precisamos de Jesus para dizer, não é bem assim que as coisas funcionam. E aí Jesus vem e coloca a gente no nosso lugar. Muitas vezes não num lugar de honra, que nós tanto gostaríamos de ter. Mas às vezes não num lugarzinho lá que ninguém quer estar. Mas aí nesse momento, se você for convidado ou se você oferecer, talvez você seja colocado num lugar de honra sem você querer. Porque quem dá honra é Deus. Quem dá honra é o Senhor. Nós somos apenas servos dele. Em nome de Jesus. E aí então, irmãos, Jesus ele enfatiza isso daqui, né, como nós lemos aqui. E o maior gesto de humildade não é estar no lugar de destaque para que todos vejam, mas é considerar que a recompensa nesta terra não se compara com a recompensa que nós teremos no dia da ressurreição. Ele diz isso ali, no verso finalzinho aqui, no verso 14, de Lucas 14. Amém? Amém. Bom, agora sim nós vamos para o texto. Desculpem aí, irmãos, mas precisava, era necessário. Se tiver com sono, levanta, pega um café ali atrás, pega uma água, né, pastor? Agora nós vamos para o texto, tá? E antes também da gente ir para a aplicação do texto, a gente também vai para um pouquinho mais de história. Porque, como eu disse, não tem como falar de parábolas se a gente não for entender um pouquinho do contexto histórico. Então, nesse momento, quando acontecem todas essas coisas, um homem, ao ouvir isso que estava ali na mesa com Jesus, lá na casa lá do fariseu, ele diz assim, olha, lá no Lucas 14, aqui no 15, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E aí já é a deixa já para Jesus falar, opa, vou falar mais uma vez sobre o reino de Deus. Ele já estava querendo citar aqui mais ou menos nas entrelinhas, nessa primeira parábola que ele cita, um pouco a respeito disso, mas aqui ele já vai ser mais enfático. Então Jesus ele fala muitas vezes sobre o reino de Deus. Muitas vezes. Ele fala sobre a sua morte, ele fala sobre a sua ressurreição, mas ele fala muito sobre o reino dos céus. E infelizmente, a igreja de Cristo hoje está muito mais preocupada com as coisas do reino desta terra do que com as coisas do reino de Deus. Entende? Quando a gente fala que a palavra de Deus ela se renova, é porque ela se renova, não porque se renova por si só, não só por isso, mas porque nós precisamos ser renovados por ela. Porque ainda que eu saiba, ainda que eu conheça, ainda que eu diga que eu conheço Ele, ainda que eu diga que eu conheço as palavras dEle, Ele precisa fazer igual Ele fez lá com os discípulos no caminho de Emaús. Vem cá, vamos lá, deixa eu te contar de novo essa história, deixa eu falar com você de novo sobre esse assunto. Porque nós simplesmente nos esquecemos. Nós nos esquecemos das coisas que são do alto. Nos apegamos demais nas coisas que são desta terra.
Não é verdade? Eu falei na quarta-feira, preguei sobre oração, e uma coisa que o Senhor falou no meu coração em relação à oração era, quando nós vamos orar, tem muito mais a ver com nós do que com o outro, ou do que com aquilo que nós estamos pedindo. Entende? Pense bem, quando você ora a Deus por uma causa, por uma situação, quando nós oramos aqui, e é lícito, temos que orar mesmo, e Deus ele é poderoso para fazer, e eu tenho certeza que Ele é. Mas existe também algo a mais nisso, porque quando nós vamos orar, não tem só a ver com a petição em si, mas tem a ver com aquilo que Ele vai fazer enquanto eu estou pedindo, enquanto eu estou clamando, enquanto eu estou orando, ou até agradecendo. Então, tem muito mais a ver conosco do que com a situação em si que nós estamos pedindo, passando, né, enfim, clamando. Bom, agora a gente vai então para a parábola, como eu comentei com os irmãos aqui. Então, ouviu um homem lá e aí Jesus vai contar a parábola. Antes da gente entender aqui a parábola, vamos analisar um pouquinho aqui da cultura lá do Oriente Médio e por que Jesus contou essa parábola usando as características de lá. Estranhas, hein? Porque quando eu fui estudar um pouquinho a respeito, eu falei, nossa, que estranho. Bom, eles comiam sentado no chão, isso nós já sabemos, né? Como a mesa era muito baixa, então tinha que se lavar os pés, porque senão o cheiro ficava muito próximo, né, da comida. E eles comiam com a mão, e era com a mão direita. Não sei se os pastores devem saber, eu vou explicar por que era com a mão direita. Eles não podiam comer com a mão esquerda, somente com a mão direita. E eles dividiam, geralmente, o mesmo prato. Então, numa roda, assim, numa ceia, né, e tal, então tinha um prato ali na mesa e todos iam comendo, né, pegando, pondo na boca com a mão direita, não com a mão esquerda, do mesmo prato. Isso é bem interessante. Outra coisa, a comida na época, ela era escassa, não era algo tão comum. Não é igual hoje aqui no Brasil, né? Nós, eu tô com fome, preciso comprar, né, um bolo. Você tem esse acesso muito fácil, né, hoje aqui. E na época não era assim, a comida era uma coisa rara, era escassa. Então eles dividiam as porções de forma exata, não podia sobrar. Gente, se sobrasse, se o anfitrião fizesse um banquete e sobrasse comida, ele era muito mal visto ali pelo povo, pela vizinhança, pela cidade, pelo povoado. Ele era conhecido como o desperdiçador, olha lá. O cara não tinha mais credibilidade nenhuma, nem poder comprar, ele podia comprar. Então, o que para nós aqui é algo tão normal, não é verdade? Agora eu vou mostrar com a pastora Elisandro, ele vai querer que sobre. Ele vai querer que fique faltando, ou que eu coma exatamente aquela porção, né? A gente quer que sobre, não é verdade? Quando a gente faz o Natal, a ceia para os irmãos, para a família, ou quando nós nos reunimos aqui na igreja, a gente quer que sobre, a gente não quer que falte. Aí também, né, a gente também não quer que seja uma porção exata. Ó, Gil, você vai comer exatamente esse pedacinho, não pode comer mais que isso, né? E lá não podia sobrar. Não podia sobrar de forma nenhuma, porque era uma ofensa. Era uma ofensa. Então isso é um ponto de atenção para que a gente entenda aqui também o que é essa parábola no sentido físico, no sentido humano. Ela quer dizer, porque ela tem dois significados aqui. Ela tem o sentido humano e físico que Jesus usa na época, mas ela tem o sentido espiritual apontando para o reino e a volta dele. E a gente vai entender isso daqui. Então, quando você, por exemplo, também era convidado para comer na casa de alguém, você tinha que comer com as mãos. Tinha que comer com as mãos. Se você se recusasse a comer com as mãos, a pessoa poderia olhar para você e dizer, você me odeia? Por isso você não quer dividir a comida do mesmo prato que eu? Era mais ou menos isso que funcionava. Então, né, se algum dia alguém for pro Oriente Médio aí, já fica a dica aí, tá? Peguei fontes seguras em relação a isso, de um homem muito aí sábio, que já esteve em muitos lugares, né, passando por essas situações enquanto eu estava estudando. E por que eles comiam com a mão direita? Por quê, né? Porque a mão esquerda, irmãos, ela era específica para o higiene do corpo. Então, ele não podia usar a mesma mão em que ele se higienizava para pôr no prato, porque o prato não era só dele, era de todos. Entende? Então, por exemplo, em países extremistas, quando nós vemos roubo, né, assaltos, eles infringem a lei e cortam a mão, é a mão direita, possivelmente, né, se for no Oriente Médio. Por quê? Aliás, isso, cortam a mão direita, porque vai obrigar a pessoa, vai penalizar a pessoa a comer com a mesma mão que ela usa para se higienizar, tomar banho, se limpar e tudo mais. E aí essa pessoa, ela nunca mais
está no banquete, ela vai se isolar. Por quê? Porque só pode participar ali quem tiver as duas mãos, né? Então, se alguma coisa, ele não tem, alguma coisa aconteceu, então era um tipo de castigo que era se dado para eles ali na época, né? Triste, né, irmãos? Olha aí como nós somos abençoados, né? Apesar da nossa nação ter tantos problemas, né? Eu acho que nós também temos muita liberdade para fazer muitas coisas que outras nações como nós mesmos, né, pastor? Não tem. Bom, depois a gente falar um pouquinho sobre essa questão. Eu peguei uma história rapidinha aqui que eu li enquanto eu estava estudando de um missionário europeu que foi no país do Oriente Médio e visitar, enfim, olhar, fazer um trabalho, né, com esse tipo de povo. E quando ele chegou lá, ele ficou com nojo de comer, né, com a mão do mesmo prato. E aí um dos líderes lá do povo olhou para ele e falou: você está enojado de comer aqui no mesmo prato, com a mão? E aí ele disse: eu tô meio assim e tal. E aí o cara olhou para ele e falou: sabe qual que é a minha diferença e a sua? É que aqui eu sei onde a minha mão esteve nas últimas 24 horas. E lá onde você come, nos restaurantes chiques que você vai, por exemplo, vocês comem talher, vocês não sabem por quantas bocas e por quantos lugares esse talher passou. Aqui eu tenho a plena certeza de que a única boca que a minha mão vai tocar vai ser na minha mão. E vocês não têm essa certeza. E aí, enfim, né? Acaba a história, né? Porque eu não tenho nem mais o que argumentar. Então, o que para alguns é uma coisa tão natural, para outros não é tão natural assim. E aí, quando a gente vai analisar um pouco mais a fundo, talvez faça mais sentido em questão higiênica, né? Não sei, tudo mais. Mas é cultura, né? E eu quis trazer para a gente também entender um pouquinho como funcionava lá na época, né? E aí, eu falei também aqui sobre a questão do desperdício. E aí, quando nós vamos aqui para Lucas, então, 14, aqui no 15, que é o texto que nós estamos lendo, a gente fica indignado com este homem que oferece esse banquete. A gente fica até surpreso, a gente acha que ele é mau. Nossa, para quê? Ele convidou, vai deixar nós que ele convidou participar? Por quê? O que está acontecendo? Então havia um propósito, né? Então havia, como eu disse, imagina a vergonha que este homem ficaria por conta daqueles convidados não comparecerem ao banquete. Haveria desperdício, foi contadinho. Então esse homem fica desesperado, fala para os servos: ó, vai aí por todo canto, pega o cego, pega aleijado, pega mudo, pega os menos favorecidos e traz. Ainda que eles não tivessem sido convidados, traz eles para cá. E aí, como se não bastasse, ainda há lugar, ele pega, então obriga, pega aí, eu quero esse lugar cheio. Eu não posso ficar mal visto, eu não posso passar por essa humilhação nesse povoado, nessa cidade, neste lugar. Então, fisicamente, propriamente, humanamente dizendo, a parábola, se comparando com o contexto da época, é isso. É simples assim. Entende? Humanamente dizendo, usando a figura humana, daquilo, do físico do que Jesus queria tratar. Agora, existe também uma outra parte dessa parábola que já é o sentido espiritual, que é o que Jesus queria tratar no coração daqueles que estavam, dos fariseus, dos doutores da lei, os discípulos possivelmente estavam lá, e muitos outros, porque onde Jesus ia, a multidão seguia Jesus. Então havia muita gente ali, com certeza. Mas, aí eles começam, irmãos, quando a gente vai discorrendo aqui no texto, e Jesus vai falar da parábola, e aí lá no 17 ele vai dizer assim: olha, na hora de começar, ele enviou o seu servo para dizer aos que estavam, para os que haviam sido convidados: venham, porque já está tudo pronto. Quando nós lemos o verso 7 de Lucas 14, a gente tem a certeza de que não se trata do primeiro convite. Então, como que era feito o convite lá na época? Não era assim, de última hora: hoje eu estou te convidando, vamos almoçar lá agora na minha casa, ou vamos para um banquete, né? Ou lá em Mateus ele é um pouco mais específico, né? O banquete é dado do rei para o seu filho. Você não vai num casamento de qualquer jeito, né? Não vai falar: Gil, vamos para um casamento ali do meu primo, já é daqui a pouco. Calma, não. Existe um momento de espera, existe um preparo. O pastor Elisandro pegou nessas últimas quartas também, né, sobre as 10 virgens, a parábola das 10 virgens também. Acabei me lembrando dela aqui também. Então, assim, é um tempo de espera. A gente não vai para um compromisso de qualquer jeito. A gente se prepara antes. E, fisicamente, na época também era assim. Ele não ia fazer um banquete e convidar de, opa, é agora. Não, ele ia lá, mandava o servo,
Aí o servo ia de casa em casa e dizia, olha, Dani, você vai comparecer ao banquete? Ele, né, o homem, o rei, chamou você para participar. Você vai, Dani, eu vou, põe meu nome, põe o nome do Eric e das meninas. Então, tá confirmado, hein, Dani? E aí ele vai e fala, Silmara, você vai comparecer? Você vai estar presente? Ah, não, eu vou sim, eu tô lá. Paulinho, você vai? Não, eu vou sim. Ô, Gil, você vai? Ah, eu não vou conseguir ir e tá tudo bem. Você não é obrigado a participar. Ninguém é obrigado a participar de banquetes, né? Mas existia um convite. E uma vez que você dizia, eu vou, o que isso significa? Que você quer ir, né? Não é verdade? A não ser que seja realmente por um caso extremo, né? Um caso de morte. Coisa que quando nós lemos as desculpas esfarrapadas dadas por eles, não era motivo de morte. Eram desculpas sem pé, sem nem cabeça. Desculpa que nem sei se eu daria, por tanta falta de vergonha, né? Por tanta vergonha que eu teria de dar este tipo de desculpa que eles deram. Bom, e quais foram as desculpas que esses homens deram? Aí a gente vai ler lá no verso 18, Lucas 14, vai dizer assim, ó. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpa. O primeiro disse, ó, eu acabei de comprar uma propriedade, preciso lá vê-la. Por favor, me desculpe. Mentira, esfarrapada. Por quê? Porque na época, Paulinho está aqui, diz, né? Paulinho testemunha, comprou um terreno. Paulinho, quanto tempo demorou para comprar? Não, eu comprei um. Isso é a minha desculpa, eu vi no sul isso aí. Olha aí, né? Então assim, Paulinho demorou aí, né? O Me Ajuda foi todo um trabalho para comprar um terreno, gente. Então assim, é uma desculpa, né? Eu acabei de comprar um terreno, tem que ver. Não, primeiro você vê, primeiro você olha. Né? Na época eles precisavam preparar a terra, eles precisavam realmente ter certeza de que realmente aquele campo, aquele lugar, aquela propriedade era produtiva. Então é uma mentira bem esfarrapada aqui, né? Ok, primeira desculpa dada aqui, hein? Segunda desculpa, a gente tem lá no verso 19. O outro disse assim, ó, eu acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Outra mentira. Acabei de comprar 5 juntas de bois. Primeiro você experimenta juntas. Primeiro você vê se ela é boa, se ela não é. Você vai olhar o gado. Primeiro, como você compra um gado sem nem olhar o gado? Eu nunca compraria um carro sem olhar o carro. Alguém que compraria um carro sem primeiro testar o carro, saber se está em ordem, mecânica e tudo mais? Né? A gente olhando, às vezes depois quando tira da agência dá ruim. Imagina se a gente não olhar, se a gente não se precaver. Então é outra desculpa, irmãos. Esfarrapada de novo. É outra desculpa que eles dão. E aqui já é o segundo convite. Não é o primeiro. Porque o primeiro, eles tinham dito que sim. Pode contar comigo, hein? Vou estar lá naquele banquete com vocês, hein? Sabe por que é o segundo? Porque lá no 17, o rei ali, o homem, ele fala, olha, vai lá, servo, e fale com aqueles que já tinham dito que estariam. Ele não foi lá na Gil que disse que não. Ele foi lá na Dani, foi lá na Sil, foi lá no Paulinho. Ele foi naqueles que tinham dito que iriam. Por quê? Porque ele preparava uma posição exata. Não podia faltar, não podia ter desperdício. E aí, depois vem a terceira desculpa. E qual que é a terceira desculpa? Lá no 20. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso eu não posso ir. E aí eu fiquei bem... Capo fala com essa frase, eu acabei de me casar, por isso que eu não posso ir. E aí eu estudando um pouco mais esse texto, né, eu não sou especialista, longe de mim ser especialista em grego, aramaico, hebraico, mas o significado dessa frase no grego quer dizer casei-me com uma mulher. Casei-me com uma mulher. E o sentido real da palavra, a tradução correta, deveria ser eu tenho um compromisso nupcial, eu tenho um compromisso sexual. Por isso eu não vou comparecer. Agora, um homem na época, ele jamais diria para alguém, não vou porque eu me casei com uma mulher. Ele não faria isso. Primeiro, porque nós não tínhamos casamentos homoafetivos na época. E segundo, quando o homem falasse isso, ele estaria expondo publicamente a mulher dele. Então ele não poderia. Então, nesse sentido, aqui nesse contexto, o significado real, quando ele diz eu não vou porque eu acabo de me casar, ele está querendo dizer eu não vou comparecer porque eu tenho um compromisso sexual com uma prostituta ou com uma garota de programa. Esse é o real significado.
E aí, irmãos? Complicado, né? Complicado, né? Diante de tantas desculpas, me choquei com essa, mas as outras também achei tão importantes para considerarmos horríveis, tanto quanto essa também, porque todas são desculpas esfarrapadas, desculpas que não têm o mínimo de consideração. É o mínimo de consideração. Esses homens não tiveram. Essas pessoas não tiveram o mínimo de respeito. Tiveram educação, respeito, consideração, nem para inventar uma desculpa, talvez até um pouco mais, uma desculpa que eles pudessem engolir um pouco melhor, né? Talvez, eu não vou porque minha esposa está doente, eu não vou porque eu estou passando mal, né? Então assim, como você vai provar que realmente fulano não está doente para você ir? Então, existe essa questão aí. Mas a questão é que realmente eles não se preocuparam com esse tipo de coisa e, enfim, deram uma desculpa. Bom, depois que a gente leu, então, irmãos, relemos, fomos voltamos aqui para a parábola, entendemos o contexto. Agora eu vou trazer um pouquinho para os irmãos aquilo que eu estou entendendo que Jesus está falando em relação ao reino espiritual dessa parábola. E aí, então, esse, como eu disse para vocês, já era o segundo convite. Agora, por que as pessoas elas se recusaram a ir no banquete se elas aceitaram o primeiro convite? O que aconteceu no meio do caminho para elas desistirem de ir? Porque no primeiro momento elas disseram que ia, mas o que aconteceu, irmãos? Pensa aí. O que aconteceu no meio do caminho para que elas dissessem que elas não iriam mais? Porque existia um tempo, certo? Existia um intervalo de tempo. Então o banquete não era no mesmo dia. Ele foi anunciado, você foi convidado. Você recebeu o primeiro convite. E você disse sim para esse convite. Você disse, eu estarei lá. Mas quando o segundo convite chega, quando o dia do grande banquete chega, você diz, não, eu não vou, porque eu tenho coisas melhores para fazer do que estar ceando no seu banquete com você. Claramente, para mim, quando eu li isso daqui, claramente o Espírito Santo diz, tem muito mais a ver comigo e com você do que você imagina. Tem muito mais a ver. Apesar do contexto da parábola ter sido utilizado em um contexto físico humano da época, de cultura da época, ele tinha muito mais a ver com aquilo que Deus queria de nós, espiritualmente falando, do que aquilo que nós poderíamos oferecer fisicamente. Está muito além daquilo que nós podemos imaginar, irmãos. E por que Jesus estava contando essa parábola? E por que possivelmente aqueles homens eles desistem, eles não vão? Porque vamos lembrar lá do momento anterior que eu contei para vocês, onde Jesus estava, na casa de um fariseu, em um banquete, em um almoço com muitas pessoas. Fariseus, doutores da lei, discípulos, homens, mulheres seguindo ele. Era nesse momento em que ele estava quando ele contou essa parábola. Então, fixa isso. Aonde Jesus estava quando ele contou essa parábola? Neste momento. Era neste momento. E eles pareciam ser simpatizantes com Jesus. Eles gostavam de ouvir Jesus. Eles viram os milagres de Jesus. Tá bacana, hein? Quero ele pro meu lado aqui. Tá legal. Tá muito bom. Eu gosto do que ele fala. Ele fala coisas que eu nunca vi nenhum homem, nem profetas falarem. Ele faz coisas que eu nunca vi ninguém fazer. Mas até aí, ele não estava exigindo nada de ninguém ali de forma direta. Mas havia algo. E quando Jesus ele conta essa parábola e ele vem com esse algo a mais, que é esse segundo convite. Porque o segundo convite, ele é a confirmação do primeiro convite. Nossa, Mari, mas o que é esse tanto de convite? Primeiro convite, segundo convite. O segundo convite o segundo convite é o convite final, ou seja, a confirmação do primeiro convite. Só que esses nem todos aceitaram. Nem todos aceitaram na época, nem todos aceitam hoje e nem todos aceitarão no dia do grande banquete. Isso é fato. Mas o que importa para mim é que eu aceite, é que eu esteja no dia que o segundo convite vier para mim. Porque o primeiro, todos vocês aqui já aceitaram. Sim ou não? Tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus?
Não, né? Todo mundo aqui já conhece Jesus. Não é verdade? Todo mundo aqui já conhece Jesus. Quando Jesus ele conta essa parábola, ele conta no sentido de atingir muito mais aqueles que dizem já o conhecer do que aqueles que não conhecem. Entende? Quando o apóstolo Paulo fala nas cartas dele para nós, muitas e muitas vezes, eu acho que tem muito mais a ver, irmãos, quando ele fala muitas das vezes com um direcionamento ligado para a igreja de Cristo e não para aqueles que não conhecem. Eu falei isso na quarta e repito, nós não podemos exigir um comportamento cristão de alguém que não é cristão. Eu não posso. Mas eu posso exigir sim, pela autoridade do Espírito Santo, em exortar você e dizer que se você é cristão, então você precisa andar conforme ele andou, porque é um mandamento. Agora, se você não é cristão, eu não posso exigir. Você não conhece ele, você não sabe quem ele é. Mas Jesus fala essa parábola para aqueles que diziam conhecê-lo. Eles estavam esperando o Messias e mal sabia que o Messias já estava sobre eles. Já estava com eles, porque eles estavam cegos com aquelas doutrinas vãs, eles já estavam cegos com a religiosidade, com aquela imensidão de leis que tinham, que eram verídicas e importantes, mas não mais importante do que a própria graça habitando no meio deles. Eles não percebiam, eles não se davam conta, mas mesmo assim Jesus vai lá e fala com eles. E aí, esse segundo convite, irmãos, ele vai garantir a minha e a sua salvação. Ele vai garantir que nós estejamos com o Senhor, ceiando com Ele naquele grande dia. Só que muitos se recusaram, muitos o abandonaram, muitos o traíram, muitos o largaram. E aí Jesus, eu acho que essa parábola ela pode ser utilizada tanto naquele tempo presente, no momento em que Jesus morreria e seria abandonado sozinho numa cruz, mas também aponta no momento em que Ele voltará e como nós estaremos quando esse dia chegar. Então, em um único texto, ele fala muitas coisas. Ele fala do presente, ele fala do passado, mas ele fala principalmente do futuro, porque é onde eu e você precisamos olhar. Ainda que eu não consiga enxergar o futuro, porque isso é andar por fé, que é o firmamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, e eu espero naquilo que eu não vejo, mas eu creio porque eu sei que ele existe. Entende? Agora, por que o segundo convite fez com que eles recusassem? Quando Jesus faz esse segundo convite aqui na parábola, por que esses homens começam a dar desculpas, irmãos? Sabe por quê? Porque naquele momento em que eles estão reunidos ali com Jesus, parecia muito bom, estava muito legal naquele momento. Mas, quando Jesus ele vem um pouco mais além, ele vem com essa parábola, e aí Deus começou a falar comigo, sabe por que eles recusaram? Porque Jesus vai trazer com ele que você precisa se arrepender dos seus pecados. Eles não querem se arrepender de pecados. Ele diz que você precisa tomar a sua cruz e segui-lo, que você precisa perdoar o seu irmão, que você precisa orar pelos que te perseguem, que você precisa aprender a ser mais servo do que ser servido, não ficar procurando lugar de honra, porque quem honra é Ele, o único que deve ser honrado é Ele. E aí ele vai dando missões e lições. Ele diz, olha, você precisa, não é viver, é dente por dente, olho por olho, não, é dar sua outra face se te der um tapa do outro lado. Então, esse segundo convite, as pessoas elas começam a dar desculpas. Por quê? Porque nesse segundo convite, que é o grande dia, irmãos, ele vai exigir de nós um comportamento que só pode ser regado durante toda a nossa caminhada cristã. Não é do dia para a noite. Durante a nossa caminhada cristã, Jesus ele fala muitas vezes sobre a volta, mas o que nós estamos fazendo enquanto esse dia não chega? Enquanto esse dia não chega, como nós estamos? Nós viemos aqui, adoramos a Deus, pregamos, cantamos, louvamos, mas na hora que a gente chega na nossa casa, acabou tudo isso. Aonde ficou a sua adoração? Aonde ficou a sua comunhão com Deus? Aonde ficou a sua oração? Aonde ficou até os seus anseios? Porque aí você começa a vir para onde a gente estava falando, se preocupa demais com aquelas coisas e esquece do que você ouviu há 1 hora atrás. E aquilo parece que não faz parte mais da nossa vida. E a gente passa semanas e semanas buscando
muito mais perto do que a gente imagina. É muito mais simples do que a gente imagina. A gente só dificulta as coisas. A gente só complica. Andar com Jesus é simples. É tranquilo. É difícil. É difícil, porque não seria fácil. Mas é simples. Não precisa enfeitar. Não precisa ficar enfeitando nada quando nós andamos com Jesus. Por isso, irmãos, que quando Jesus operou milagres, quando Jesus ele cura aquela mulher no sábado, quando Jesus ele faz essa cura deste homem enfermo ali na casa do fariseu e tantos outros milagres, tem muito mais a ver com quem estava por fora olhando do que quem estava recebendo a cura. Porque ele pode curar. Ele curou muitas pessoas. Ele não curou todas, porque o objetivo de Jesus não era curar pessoas, era anunciar o reino de Deus, mas pela graça e misericórdia ele curava. Mas hoje o propósito é o mesmo. O propósito continua sendo o mesmo: anunciar o reino dos céus. Anunciar para eu e para você e para aqueles principalmente que não conhecem através da minha e da tua vida que o reino dos céus está próximo. Ainda que nós já estejamos vivendo 2023 anos e parece que isso não vai acontecer, mas vai. Porque a Bíblia fala que nós não sabemos o dia em que Ele voltará, mas sabemos que Ele voltará. E como nós estamos durante esse tempo? Dormindo? Cansado? Se preocupando demais com aquilo que não é para se preocupar? Buscando as coisas dessa terra e não as coisas que são eternas, de verdade? Entendem? Então os milagres que Jesus fazia tinha muito mais a ver com quem estava observando do que quem estava recebendo o milagre. Foi uma bênção ele ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Mas foi uma maravilha aquela multidão ver o que o próprio Deus, em forma de homem, podia fazer. Então está muito além do que aquilo que ele faz. Está naquilo que ele é. E a gente se esquece disso. A gente se apega, pastor, só no Criador, somente. Aliás, nas coisas que o Criador faz. E não naquilo que realmente ele é. E aí eu falei sobre oração aqui na quarta-feira. E realmente, irmãos, quando a gente vai orar, quando a gente vai falar com o Senhor, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente pede. Precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Porque tem muito mais a ver com a gente do que com aquilo que a gente está pedindo. Então, milhares de pessoas foram alcançadas. Milhares de pessoas ali foram curadas. Milhares de pessoas foram ressuscitadas. Aconteceram muitas coisas. Mas aconteceram ainda muito mais coisas com aqueles que estavam vendo. Positiva e negativa também. Porque nem todos vão aceitar o convite, irmãos. O primeiro, eles vão receber ele lá, montado num jumentinho. Hosana ao rei. Mas, no grande dia, eles largam ele lá. Deixa ele lá. E no dia em que o Senhor Jesus voltar, para nós que já o conhecemos e dizemos que já recebemos o primeiro convite, vai haver o segundo. E aí? Você está pronto para dizer: ei, estou aqui, Senhor, eu vou estar lá, hein? Pode contar comigo. Eu não vou falar, mas não importa o que tiver acontecendo, eu vou estar lá com o Senhor. Porque esse deve ser o nosso pensamento como cristãos, irmãos. A gente precisa viver, a gente precisa realmente fazer tudo que a gente precisa fazer nessa vida. Mas a gente nunca pode se esquecer das coisas que são eternas. Porque senão as coisas do mundo começam a tomar a gente de tal forma e a gente não percebe. E aí, a gente cai em 2 extremos. O primeiro extremo era lá atrás, e ainda existe, algumas igrejas que diziam: olha, Jesus vai voltar, hein? É melhor você ficar esperto, hein? Senão você vai pro inferno, hein? É melhor você ter medo. Tem que ter medo. Muitas igrejas impõem isso, está errado. Jesus não quer ninguém com medo dele. Ele quer que você o honre, que você o ame, que você tema ele. E aí, agora a gente está no outro extremo do século XXI. Ah, vai voltar nada, já passou tantos anos. Gente na igreja falando isso: vai voltar nada, não vai voltar não. Ah, o que tem? Tem nada a ver. O que tem eu fazer isso? O que tem eu fazer aquilo? A gente cai em 2 extremos horríveis. Mas Jesus ensina a nós que nós devemos ter um equilíbrio. Os dons do Espírito, os frutos do Espírito, eles nos dão um equilíbrio que só em Cristo nós conseguimos ter, para não cair nem para o extremo e para também não cair no outro extremo. Entende? E aí então, para nós encerrarmos, irmãos, algumas
algumas reflexões. A primeira, um Deus se fez homem para dar uma nova chance e salvar uma humanidade caída. Primeira coisa. Se fazendo homem, se tornou servo, sofreu, morreu, morte de cruz que não merecia, por causa de mim e por causa de você. Esse Deus, esse mesmo Deus, nos fez um convite inicial, que todos nós já passamos por ele, que está lá em Mateus 10, 32 e 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Eu creio que em nome de Jesus, todos aqui já aceitou esse primeiro convite, sim ou não? Amém. Amém? Se você não aceitou, levanta que nós oramos agora, em nome de Jesus, para você aceitar. Para você aceitar em nome de Jesus. E aí, esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, ele nos faz uma promessa durante este tempo de intervalo entre o primeiro convite e o segundo convite. Então ele fez um primeiro convite para você: olha, se você me confessar diante de todos, eu te confessarei lá para o meu Pai. Então nós confessamos: Senhor, olha, eis-me aqui, eu te aceito como dono da minha vida, eu te aceito que o Senhor guie os meus passos. Nós fazemos esse primeiro convite. Aí nesse intervalo de tempo, esse mesmo Deus nos faz uma promessa, como ele fez lá para os discípulos. E aí ele vai dizer lá em João 14: e se eu for, lhes preparei um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que estejam aonde eu estiver. Então o primeiro convite todos nós já temos. E aí no intervalo de tempo ele diz: espera, porque eu vou voltar com o segundo convite e já vou buscar você. E aí você já vai junto comigo. Sabe para onde? Para o mesmo lugar que eu vou, que eu tenho preparado uma morada para cada um. Amém. Então, irmãos, quando Jesus, quando Deus, quando o Senhor, ele nos convida para um banquete como este, citado nessa parábola, no sentido espiritual aqui falando, nós devemos levar em consideração que não é um homem por si só nos chamando, mas é um Deus nos chamando. Aonde na história do mundo daqueles pagões e que criam tantas entidades, podiam ter um Deus que o amasse de tal forma que viesse ao mundo, se fizesse homem e dissesse para ele: eu vou levar você para o mesmo lugar que eu vou, ainda que você seja um miserável pecador. Porque é assim que nós somos. Miseráveis pecadores, justificados pelo sangue e pela graça de Deus. Mas a ideia é que todos estavam destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. Mas aí ele veio. E aí o que mais me intriga é saber que existem pessoas que continuam dando desculpas, que continuam dizendo que não é possível, que eu não vou, que eu não quero, e que está mais preocupada com aquilo que vai passar e vai ficar do que com aquilo que realmente é eterno. Irmão, se você tem se preocupado muito mais com as coisas desta terra do que com as coisas que são eternas, então precisamos rever este conceito. Porque quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, mais gostaríamos de estar nela. Quanto mais nós buscarmos as coisas que são do reino dos céus, mais gostaríamos de estar nas coisas que são do reino do céu. Aquilo que é bom, quanto mais você faz, melhor fica. Mas aquilo que é ruim, quanto mais você faz, melhor fica também. Porque essa carne, né? A gente está muito mais acostumado com o que é ruim do que com o que é bom. Para a gente fazer alguma coisa boa, tem que ralar muito. Para a gente se acostumar. Porque até, falei também na quarta-feira, que até o desejo de orar é o Espírito que dá para nós. Porque só nós, por si só, nós não vamos conseguir. E realmente não conseguimos. Realmente essa é uma verdade. E aí então, haverá o momento em que ele fará esse segundo convite. Olha, já está tudo pronto. Eu estou voltando para ceiar com você. E aí? Está preparado? Vamos lá? E ele poderá dizer para nós, Mateus 25, 34: Vinde, benditos do meu Pai,
possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou ele poderá dizer para nós, como ele disse aqui na parábola, lá no 24, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ah, mas eu fui convidada, então eu tenho meu lugar. Não, não tem. Não tem. Ah, mas eu fui convidada. Ele lembrou de mim para que eu fizesse parte. Mas você recusou. Você encontrou alguma coisa mais importante no meio do caminho. E aí então ele vai dizer, eu não vos conheço, como ele diz em outras palavras, ou ele vai falar como aqui nessa parábola, nenhum dos que eu convidei vai estar junto comigo. Vocês podem ver que só seriam nesse banquete dessa parábola quem não tinha sido convidado. Dá até medo de ser convidado, né? Porque quem não foi convidado é o que esteve lá com ele. Os coxos, os mancos lá da rua, alguns, o homem que até obrigou a estar lá. Dá até medo de dizer, Senhor, eu aceito o primeiro convite. Né? Não é verdade? A gente precisa pensar um pouquinho sobre aquilo que nós estamos fazendo para a nossa salvação. Ela não é uma brincadeira, irmãos. Ela é individual. Ela é certa. O mundo jaz no maligno. Quando a gente falou sobre as preocupações dessa vida, eu lembrei-me exatamente de que realmente basta cada dia o seu mal. A gente não sabe como vai ser amanhã. Nós precisamos fazer planos, nós precisamos traçar projetos, realmente. Mas os nossos olhos precisam estar postos em Jesus. O autor e o consumador da nossa fé. A esperança da glória. Mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a terremotos, mesmo em meio a tantas coisas difíceis que a gente vê, gente. E eu vou falar para vocês, irmão, é só o começo. Lá em, acho que é em Apocalipse, não, em João, ele vai falar dos sinais. O pastor tem pregado sobre isso. São alguns sinais, irmãos, dos fins dos tempos. Ainda não é o fim dos tempos, é só os sinais. Então você vai se preparando aí. Então a tendência é piorar, tá? Se você falar de Jesus para alguém, seja sincero, seja simples. Fale aquilo que realmente o Evangelho diz. Não enfeite. Não diga que ele vai ter coisas que ele não vai poder ter. Mas diga para ele que ele vai receber algo que é muito maior do que qualquer coisa nessa vida, que é a vida eterna, que é a salvação. Infelizmente as igrejas têm se esquecido de falar um pouco sobre esse assunto. Eu não sei, pastor, porque Jesus pediu para falar sobre isso. Não era esse o texto que eu ia falar hoje, era outro texto. Mas eu orando, eu falei, não, Jesus, não vai ser sobre isso, não, ele vai ser sobre isso. Eu falei, não, Senhor, mas é difícil. Eu falei, não quero, vai ser sobre esse ponto final. E não me deu nem eficiência para eu querer discutir de novo. Foi ponto final, vai ser sobre isso. Então, eis-me aqui, né, Senhor? E aí, irmão, só para a gente meditar, eu vou encerrar aqui já, desculpem até o avanço do horário, mas diante de tudo isso que nós lemos, diante de todas essas questões aqui que nós falamos, todos esses ensinamentos que Jesus vem trazendo para nós, ficam algumas perguntas. Algumas perguntas para nós, porque as lições ele já foi dando no próprio texto em si. Quais são as desculpas que eu tenho dado para Jesus? Qual é a recompensa que eu e você temos buscado? O que você tem feito enquanto o grande dia da festa não chega? Então, quais são as desculpas que eu e você temos dado? Qual é a recompensa que eu e você temos buscado? Reconhecimento de homens, honra, lugares de honra na mesa. Quais são as desculpas? São esfarrapadas como essa ou são algumas um pouquinho mais tranquilas, que são fáceis de engolir? Porque nós somos viciados em dar desculpas. Nós somos treinados aí, ó. Nascemos treinados para dar desculpas. Que a nossa carne, infelizmente, é assim. Infelizmente. Outra pergunta, você está preparado para esse grande dia, irmãos? Esquece tudo que está lá fora. Seu trabalho amanhã. Esquece a família que você tem orado, aquele irmão que você tem orado. Mas só você e o Senhor aí. Você está preparado para receber esse segundo convite de Jesus? Se ele chegasse aqui agora. E aí, eu posso confirmar? Porque existem algumas coisas que a gente vai precisar dar como satisfação nesse momento.
Porque quando ele vem para o segundo convite, ele vem trazendo, se arrepender dos pecados, hein? Não adianta só me aceitar. Se arrepender aí também dos pecados. Precisa olhar para o irmão e perdoar o irmão, hein? Não adianta querer me correr e o irmão ficar lá, ser bravo com o irmão, querendo bater no irmão. Ou bravo com sabe Deus quem, ou com alguma situação. Não adianta. Entende? Porque Jesus, irmãos, ele tem lugar para todos. E se ainda assim nós não quisermos participar, haverá aqueles que ele colocará em nosso lugar. Ainda que o convite seja feito de última hora, como foi feito aqui nessa parábola. Entendem? Ainda que a gente não queira, vai ter lugar lá. Com certeza, lugar não vai ficar faltando lugar. Me agrado de Jesus até o momento em que Ele pode operar milagres, mudar a minha vida, a minha família, os meus bens. Porque aqueles homens que estavam reunidos com Ele estavam bem legais, Ele estava bem bacana enquanto Ele estava sendo legal com eles. Mas quando Jesus começa a apertar, quando Jesus ele começa a ir um pouco mais a fundo e dizer, olha, não é bem assim não. O reino dos céus é tomar a força. E precisa se arrepender para que você venha desfrutar deste lugar que eu vou levar você. Então a gente está com Jesus só nestes momentos, ou nos momentos também em que são difíceis, a gente também está lá. Jesus nos convida para um grande banquete, como eu disse. Ninguém vai de qualquer jeito, Ele faz questão que nós estejamos lá, irmãos. Quando eu estava meditando essa passagem, quando eu parei para pensar que Jesus, Ele tem preparado uma morada para mim, eu não posso nem titubear de dizer que não vou. Porque senão eu não tenho dimensão nenhuma de quem Ele realmente é. Eu estou lá, igual os fariseus lá, enganada, esperando por um Messias que já veio. Entendem? Em nome de Jesus, irmãos. Ele procura, irmãos, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em todo tempo, em todo canto. O pastor disse aqui, a respeito de oração. Tem a ver com a gente, irmãos. É aquilo que a gente vai externar lá fora. É muito mais com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que nós falamos. E aí, quando chegar aquele dia, você vai dizer, eu vou. Ou você vai dizer, eu vou, mas depois eu não vou. E aí, quem quer correr o risco? Quem quer correr? Porque eu não quero correr esse risco. Né? Então, irmãos, o que nós realmente queremos? O que nós, Igreja de Cristo, realmente tem buscado? Porque o que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias, Ele não está se importando com o que você faz lá fora. Ele se preocupa com certeza com o seu trabalho, com a sua família, isso tudo é lícito, realmente. Mas Ele está se preocupando também com que tipo de adoração que você tem dado para Ele. Quais são as respostas que você tem dado para Ele. Porque eu acho que Jesus tem sido o cara que tem ouvido mais não nessa terra, gente. Mais do que sim. Sendo que deveria ser o que mais deveria ouvir sim. Porque todas as vezes em que Ele nos chama, nós dizemos, não vou. Eu não vou, agora não dá. Estou ocupado demais agora, vou parar aqui. Não dá. Aquele que deveria ouvir todos os sims de nós, por uma imensa gratidão que a humanidade deveria ter depois de tudo que passou, só diz não para Ele. Só diz não. Ele faz um convite, mas nós é que somos o anfitrião. Porque aqui na parábola existe um anfitrião, o cara que faz o convite. Jesus ele faz o convite para nós, mas olha que incrível, nós somos o anfitrião. E aí a gente vai ver isso aonde? Lá em Apocalipse 3, 20 e 22. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe
concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele faz o convite, mas nós é que somos o anfitrião, porque Ele está o tempo todo batendo na nossa porta, esperando que alguém pare e ouça a voz para que Ele entre, e aí então participe desse banquete junto com Ele. Em nome de Jesus, irmãos. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Não sei se o Senhor falou no coração de vocês, irmãos, como Ele falou comigo a respeito disso, mas foi o que Ele